essa noite. Nós exaltamos a Jesus. Nós exaltamos o seu santo nome. Nós te amamos. Nós estamos prontos para nos render à tua palavra e ao teu Espírito, certos de que não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Pai, obrigada pela tua unção, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, por essa noite. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Obrigada, Pai, em o nome de Jesus. Amém, aleluia, amém. Glória a Deus, querido, que alegria estar aqui com você essa noite. Você pode se sentar. Glória a Deus. Nós estávamos viajando, chegamos ontem, chegamos dos Estados Unidos. Foi um tempo tão precioso no evento, no Rema, em Tulsa. Eu quero dizer para você, quem aqui fez o Rema? Aleluia, olha ao seu redor, quantas pessoas. Quem aqui não fez o Rema, levanta a mão também. Esse é o seu ano, viu? Eu quero dizer para você como é impactante a gente ir para aquele lugar e ver que de fato o Rema é uma família espalhada por todo mundo e nós fazemos parte dela. E assim como nós recebemos a palavra da fé e essa palavra mudou a nossa vida, mudou a nossa história, a vida de milhares e milhares de pessoas tem sido impactada. Então a gente voltou com o coração aquecido, grato ao Senhor por pastor Bud e Jen, que deixaram tudo lá e vieram trazer a palavra da fé e o amor, e amanhã é dia Rema. Então, eu só quero aquecer o seu coração e dizer que realmente Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. E uma delas é o Rema. E amanhã a gente vai celebrar isso com muita intensidade. Foi um tempo muito gostoso, intenso, mas nós queríamos estar aqui com vocês também. E hoje nós estamos muito felizes de ter chegado. E eu quero dizer para vocês, pela honra também, de poder compartilhar com vocês esse material. Está aqui a câmera. Que a gente vai lançar hoje, não é? Que é o devocional. Cadê, gente? Estou perdida. Femininas. E tantas mulheres maravilhosas fizeram parte desse projeto. Mama Jen, Janaína, Sheila, Daiane, Vânia Nascimento, Edma, tantas mulheres inspiradoras. E eu tive a oportunidade também de fazer parte desse devocional. E eu escrevi um pouco sobre o que a gente vai falar essa noite, sobre como dominar os pensamentos. Como viver essa vida desfrutando aquilo que Deus conquistou para nós, fazendo a nossa parte. Então eu quero incentivar você a aproveitar a oportunidade dessa noite, porque no final a gente vai fazer uma bagunça lá junto com o Verboshop, vamos assinar os livros que foram comprados, e para mim vai ser uma alegria poder compartilhar esse momento tão legal com você. Então, aproveita a oportunidade do lançamento, leva de presente, a mulherada, vamos ler junto, porque o material está incrível e a gente vai ser edificada por essa palavra. Amém? Então vamos avançar. A ministração dessa noite, aquilo que Deus tem ministrado no meu coração de fato, que, como eu disse, pude compartilhar um pouco disso dentro desse devocional, a importância de dominar os pensamentos, de pensar como Deus pensa. Mas se eu pudesse dar um tema bem específico para a pregação dessa noite, seria: resista ao pecado da preocupação. Você pode dizer isso comigo? Resista ao pecado da preocupação. E eu queria que você fosse comigo, por favor, para Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6. O texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade e preocupação são palavras muito parecidas. Ansiedade é você se preocupar com o futuro, certo?
É você ficar pensando como vai acontecer as coisas, se elas vão acontecer como você gostaria que acontecesse, e se não acontecer. Eu não sei você, mas às vezes o diabo pinta quadros terríveis para mim com essa frase, e se? E às vezes o pensar no e se é mais terrível do que de fato a realidade. Às vezes a realidade é muito mais simples do que os e se's. Sim ou não, meu povo? Preocupar-se, querido, é ocupar a si mesmo com os pensamentos do diabo. Preocupar-se é perturbar-se. Preocupar-se é dar mais atenção às circunstâncias do que à palavra de Deus. Estar ansioso é você ficar se preocupando. E como eu sei se eu estou preocupada ou eu não estou preocupada? Se eu estou pensando naquilo e revivendo aquilo e pensando, e aquilo me gera sentimentos. Geralmente a preocupação ela vai gerar em você angústia, tristeza, nervosismo, até taquicardia pode dar, dependendo do que é que você está pensando. Preocupar-se é você aceitar os pensamentos do diabo. E para que você possa viver os resultados da fé, é necessário pensar certo. É necessário pensar de acordo com a palavra de Deus. A preocupação, querido, vai roubar o seu milagre. A preocupação, ela machuca a nossa confiança em Deus. E sem confiança, nós não podemos receber de Deus. Porque fé e confiança são a mesma coisa. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25, fala algo muito parecido, e a gente vai ler também. Mateus 25, 6, 25. Vamos lá. O texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida. Tem gente que fala assim, mas eu só estou me preocupando com a minha vida, eu não estou preocupado com... Não, você não pode ficar preocupado nem com a sua vida, querido. Não andeis preocupados, não andeis ansiosos com a sua vida, com quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Você vale mais do que um passarinho, querido? Quando você começar a ficar com pensamentos de ansiedade a respeito das suas contas, daquilo que você vai comer, que você vai beber, essa é uma boa forma de você combater esse pensamento. Você abrir a sua boca e falar assim, eu valo mais do que os pássaros, eu tenho um valor muito maior para Deus do que os animais, do que as plantas. Deus cuida deles, quanto mais de mim. 28. E por que andeis ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Bom, vamos parar por aqui, e eu quero dizer para você o seguinte, se livre, resista ao pecado da preocupação. Por que pecado? Por quê? Se Jesus está dizendo, não se preocupe, não fique inquieto, não fique ansioso, e eu fico, logo eu estou o quê? Desobedecendo. E aqui está todo mundo concordando que desobediência é pecado, não é verdade? Se a gente não resistir e não desfazer esse ato de preocupar-se na nossa vida, a gente vai ficar impedido de viver o poder de Deus. O irmão Reagan, nosso fundador do Rema nos Estados Unidos, ele conta que quando ele nasceu com uma má formação no coração muito séria.
E o coração dele era todo deformado. E com 16 anos ele nasceu de novo, e ele estava lendo a sua Bíblia, e que quando ele chegou nesse texto, nesse capítulo de Mateus, capítulo 6, e ele leu: não se inquiete, não se preocupe a respeito da sua própria vida. Ele disse que ele tentou continuar lendo a Bíblia, mas esses versículos, eles ficavam na mente dele dizendo: você não está obedecendo. E se você não obedecer à palavra de Deus, você não vai poder desfrutar do poder dessa palavra. E ele até diz que ele fechou a Bíblia, e ele disse que ele pensou assim: meu Deus, eu não posso ser um crente de verdade, porque eu vivo preocupado a respeito da minha própria vida. Ele disse que ele vivia preocupado a respeito da própria vida dele, porque como o coração dele tinha essa má formação, pelo menos 3 vezes ao dia ele tinha taquicardíacas. E naquele momento, quando aquela desfunção cardíaca vinha sobre ele, aquela ataque cardíaca vinha sobre ele tão forte, ele parecia que ia morrer, e ele tinha medo de morrer. Você já teve medo de morrer? É terrível, eu já tive medo de morrer. Uma sensação terrível. Mas ele diz que ele percebia que aquilo ia chegando, e ele segurava na cabeceira da cama dele, como se segurar a cabeceira da cama fosse fazer com que ele permanecesse vivo aqui. Até que ele entendeu que ele precisava se arrepender do pecado, de preocupar-se a respeito da sua própria vida, para que o poder de Deus se manifestasse e ele fosse curado. E ele conta que, então ele pegou aquela Bíblia de novo, e ele leu isso de novo: não se inquiete pela sua própria vida, não se perturbe pela sua própria vida. E ele decidiu, ele falou: eu vou viver isso. E Senhor, se eu for para o céu, se eu morrer hoje, por causa de um ataque de coração, eu vou chegar aí, mas eu não vou chegar aí preocupado. E ele decidiu, quando aquela sensação de taquicardia estava chegando de novo, e ele pensou em pôr a mão na cabeceira da cama, ele tirou as mãos e ele disse: eu vou decidir viver livre da preocupação. E depois desse momento, ele continuou lendo, e ele encontrou o texto de Marcos 11, 23. E depois desse encontro, que fala, sobre crer com o coração e confessar com a boca, que tudo aquilo que ele cresce com o coração, confessando com a boca, ele receberia de Deus. Pronto, ele foi completamente curado. Mas sabe, querido, sem largar a preocupação, o poder de Deus nos próximos textos não funcionam. Não funcionam. Porque se você vai cuidar da sua própria vida, Deus vai ficar impedido de cuidar. Pensar errado é dar ferramentas ao diabo para que o poder de Deus fique impedido de agir na nossa vida. A preocupação rouba o milagre, rouba o resultado da nossa fé. A preocupação nos tira desse lugar onde a graça de Deus pode nos alcançar, onde o poder de Deus pode se manifestar. Então nós temos que decidir se a gente vai andar preocupado ou se a gente vai confiar no Senhor. E confiar no Senhor vai requerer de nós saber lidar com o dia mau. Confiar no Senhor vai requerer de nós decidir qual é o pensamento que nós vamos ter, inclusive a respeito do próprio Deus, quando as coisas não funcionam como a gente gostaria. Porque eu quero dizer algo para você: Deus é bom e fiel, e Ele cuida de nós em todo o tempo. Agora, não quer dizer que a sua vida e as coisas que vão acontecer na sua vida vão ser exatamente como você gostaria que acontecesse. E nessa jornada você vai ter que decidir preocupar-se ou confiar no Senhor. Preocupar-se e ter o poder de Deus limitado por você mesmo na sua vida,
Ou confiar no Senhor e desfrutar de poder, milagre e resultado que essa palavra nos promete, nos garante e cumpre. Sabe, eu tenho meditado bastante também sobre o povo de Israel. E algo que aconteceu que é impactante é pensar como eles viveram milagres. Eles saíram da terra do Egito debaixo de uma mão poderosa de Deus. Uma mão tão poderosa que eles viram sinais, as pragas aconteceram, amoleceram o coração de Faraó. Quando eles saem, o mar se abre, eles passam a pé enxutos. Tantas coisas foram acontecendo, eles reclamam de fome, maná vem do céu. Mas ainda assim, eles ficavam preocupados sobre a sua própria vida, tinham pensamentos a respeito do caráter de Deus distorcido e por isso morreram no deserto. A preocupação vai nos roubar a terra prometida, querido. Olha o que acontece aqui, eu vou ler com vocês. Lá em Números, no capítulo 21... Números 21, 5. O texto diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Vá comigo para o texto no capítulo 14. 14, 11. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que os faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Gente, presta atenção no que está acontecendo aqui. Deus, ele diz assim: olha, eu livrei com mão poderosa, mas esse povo ainda insiste em olhar e falar assim: vai me abandonar no meio do caminho. Eu quero desafiar você, porque não quer dizer que você confiou em Deus um dia, que você não precisa julgar o seu coração e os seus pensamentos hoje, sobre confiar no Senhor e ficar livre da preocupação. Isso é algo que a gente faz todo dia, para que a gente não caia no erro do povo do Egito, de dizer: me livrou do Egito, mas vai me fazer morrer no deserto. Eu estou aqui essa noite para dizer para você: Deus não livrou você, não salvou você para te deixar no meio do caminho. Não se preocupe, se perturbe sobre a sua própria vida. Confia no Senhor, decida pensar os pensamentos de Deus ao seu respeito, dizendo, e a gente não lida com pensamentos na área dos pensamentos. Quando os pensamentos eles estão perturbados, você precisa lidar com eles pela fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória a palavra que nos traz a vitória, essa palavra de fé que está na nossa boca e no nosso coração. E quando esses pensamentos vêm, que tipo de pensamentos? Não vai dar certo, você vai morrer, você não consegue, com você é mais difícil, com você não dá certo, só com você acontece. Pensamentos assim, querido, perturbam o coração e machucam a confiança que nós temos em Deus. Não se permita
pensar sobre isso. Decida abrir a sua boca e falar assim: eu decido confiar no Senhor. Eu decido confiar no Senhor. Ele está cuidando de mim. Ele cuida daquilo que eu vou comer. Ele cuida daquilo que eu vou beber. Ele cuida daquilo que eu vou vestir. Ele cuida da minha família. Ele cuida dos meus negócios. Ele cuida. Amém. Deus disse, Ele falou assim: eu estou indignado, irado, porque esse povo, ele não vê tudo o que eu estou fazendo e ainda acha que eu vou abandonar. Nós precisamos decidir se vamos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É preciso agradar a Deus com os nossos pensamentos, querido. Ou a gente vai irar a Deus com pensamentos de dúvida a respeito do seu caráter, do tipo: agora Deus vai me deixar, agora eu estou por conta. Não, você não está. Se você decidir confiar na palavra e confiar no Senhor, Ele é o seu Pai. Ele diz: eu nunca te abandonarei, eu jamais te desampararei. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Mas você vai deixar Deus no meio do caminho, olhando para Ele e falando: não, Senhor, agora eu estou preocupado demais para confiar no Senhor. É uma decisão, e é uma decisão diária. Como eu disse para você, às vezes o diabo, ele tenta lançar e roubar a nossa fé de coisas que nem aconteceu. Vou contar um exemplo. A gente viveu agora em Tulsa, teve uma situação que o Samuel estava na sala das crianças, caiu a cesta de basquete da sala em cima dele. E era pesado, ele teve o reflexo de baixar, ficou um calo na cabeça, o nariz inchado, saiu sangue, foi uma confusão, mas no final deu tudo certo. Deus livrou, porque poderia ter sido muito grave. E a gente foi para casa. Quando eu deitei, olha, o diabo, às vezes, ele tenta, querido, roubar a sua fé de coisa que nem aconteceu. O diabo começou a dizer assim para mim: e se tivesse pegado na coluna? E se o menino tivesse ficado aleijado? E se não sei o quê? Eu falei: peraí. Eu falei: obrigada, Senhor, porque quando eu não posso livrar o Samuel, o Senhor livra. A tua mão estava lá e o Samuel está bem, tudo vai bem. Sabe, porque senão a gente fica louca, pensando. Eu disse para mim mesmo: obrigada, Senhor, porque muitas vezes eu não vou estar com o Samuel, eu não vou estar com a Ana Júlia, mas o Senhor estará lá e a sua mão estará sobre eles. E fui dormir. Mas o diabo, ele tenta roubar a nossa confiança. Aí eu vou te ensinar a minha oração a respeito dos meus filhos. Tem sido assim, ó: Senhor, livra os meus filhos do mal, livra da estupidez deles mesmos e livra dos estúpidos, porque tem hora que nem é culpa deles. Mas livra, Senhor. E eu confio no Senhor para o Senhor cuidar. Amém. Quantas vezes a nossa mão não alcança, mas a nossa preocupação também não alcança. O que você resolve preocupado? Nada. Uma vez o Espírito Santo me trouxe essa imagem no meu coração, que a preocupação é como andar numa esteira. Ela me mantém ocupada, me faz gastar energia, mas no final não me levou em lugar nenhum. Querido, eu estou convencida de que eu vou resistir ao pecado de ficar preocupada. Quando? Todos os dias, porque isso é algo que a gente tem que lidar sempre. Mas todos os dias a decisão do meu coração de confiar no Senhor vai fazer com que eu possa desfrutar do seu poder, da sua graça, da sua bênção, do seu livramento. E essa decisão na sua vida vai fazer isso por você também. Não perturbe o seu coração. Jesus disse isso mais uma vez, quando ele falou assim, ó, lá em João 14, João
14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Viver preocupado é rejeitar a paz que Jesus conquistou. Viver preocupado rouba a manifestação do poder de Deus. Mas quando renovamos a nossa mente e colocamos em ordem os nossos pensamentos, a nossa confiança no Senhor é fortalecida e podemos desfrutar dessa paz que excede o entendimento. Como é essa paz que excede o entendimento? Como assim? Como é essa paz? É quando tudo pressiona você para que você fique preocupado, nervoso, ansioso. E você parece que está anestesiado, porque você decidiu confiar no Senhor. E o resultado dessa confiança é a manifestação do poder de Deus. Amém? Eu quero já chamar o pessoal do louvor aqui. E eu quero te dar a oportunidade, querido. Eu vi no meu coração, sabe? Pessoas que precisam de fato, essa noite, se arrepender. Porque tem irado a Deus. Esse texto de Números que nós lemos, lá em Hebreus 3, ele fala sobre esse episódio que foi vivido ali, e ele fala assim: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Sabe, se tem uma coisa que aborrece a Deus, é a incredulidade. E a preocupação e a ansiedade é a manifestação da incredulidade no coração. Eu sei que isso é forte, mas ou a gente corrige e vive a plenitude do que Deus tem para nós, ou a gente sempre vai estar abaixo daquilo que Deus planejou. E assim como o irmão Reagan, ele pôde desfrutar do milagre do coração dele ser colocado em ordem. Eu quero dizer para você, tem pessoas aqui que só pelo fato de se arrependerem, de estarem vivendo em preocupação, vão poder desfrutar de coisas entrando em ordem essa noite. Milagres que não estão acontecendo no seu físico, nas suas finanças, na sua casa, simplesmente porque você estava fazendo como o irmão Reagan, segurando na cabeceira da sua cama e dizendo: eu vou ficar preocupado porque eu vou fazer o quê? Eu vou me segurar aqui. Mas essa noite você solta e você diz: eu vou soltar esse negócio e eu vou confiar no Senhor, mesmo que a pressão venha sobre mim. E as coisas vão entrar em ordem. E o poder de Deus que estava impedido de ser manifesto, será manifesto. Aleluia. Tem pessoas orando por direções específicas. Eu queria tanto que o Senhor me desse uma direção específica. Querido, você não vai receber uma direção específica de Deus enquanto você não conseguir obedecer aquilo que é para todo mundo. Não andeis ansiosos. A gente precisa resolver. Sabe, essa é a noite de lavar a roupa suja. De dizer para Deus: Senhor, eu estava mesmo preocupado, me perdoa. E eu disse para vocês, nesse texto de Números, quando Deus se indigna com o povo, e aquelas serpentes abrasadoras, elas entram no acampamento e começam a morder o povo, e as pessoas começam a morrer. Como isso foi resolvido? Arrependimento e olhar para Jesus da forma correta. Porque eles ficam desesperados e eles falam com Moisés: e agora, Moisés? Moisés ora ao Senhor e o Senhor diz que eles se arrependam, Moisés, e levanta uma serpente de bronze. E quem olhar para a serpente de bronze vai ser curado.
Eu quero dizer para você, o seu arrependimento de dizer: Senhor, eu estava mesmo preocupado, eu estava mesmo murmurando, achando que o Senhor tinha me deixado dessa vez, que eu estava por conta própria. Me perdoa, Senhor. Eu olho para Jesus essa noite, eu decido confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que eu não preciso ficar ansioso, preocupado. Talvez o seu milagre, ele não se manifeste do jeito que você imaginou. Mas eu quero dizer para você, Deus é craque em nos maravilhar. Ele sabe como fazer. Ele sabe como prover, Ele sabe como colocar as coisas em ordem. Se você souber confiar nele. E assim como o povo olhou para aquela serpente de bronze que representava Jesus, hoje você olha para Jesus e fala: Senhor, eu decido confiar no Senhor. Quando você sair daqui, talvez você está pensando: mas Juliana, quando eu sair daqui, aquela conta vai estar paga? Não, não é sobre isso, querido. Ela é sobre você confiar e descansar no Senhor e ver a provisão acontecer. Confiar no Senhor requer de nós descansar, mesmo quando as circunstâncias estão agitadas, mesmo quando parece que não vai dar certo. Deus sabe fazer dar certo. Eu preciso dizer isso de novo. Deus não nos salvou para nos deixar no meio do caminho. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Resista à preocupação. Quando ela vier, lembre-se disso, nós não lidamos com pensamentos, com outros pensamentos. Você abre a sua boca e você diz: eu resisto a esse pensamento. Eu não vou pensar dessa forma. Eu não vou agir dessa forma. Eu decido confiar no Senhor. Amém? E como eu disse, eu quero te dar um tempo. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero te dar um tempo. Porque tem pessoas que precisam se arrepender mesmo essa noite. E colocar em ordem o coração e os pensamentos. E dizer: Senhor, eu decido. Existe uma unção, querido, para cair sobre nós essa noite, para colocar coisas em ordem. Mas esse rompimento vem depois do arrependimento, de dizer: Senhor, eu não vou ficar preocupado, eu não vou duvidar do seu caráter, eu vou parar com isso. Eu decido hoje, em nome de Jesus. Amém? Você pode abaixar a sua cabeça e fazer dessa canção um momento de oração mesmo. Se você desejar se ajoelhar, fique à vontade. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba,
soltou a preocupação. E deseja do Senhor a unção de Deus vindo sobre você, colocando aquilo que você não pode colocar em ordem, te trazendo rompimento. Fica de pé e levanta as suas mãos. Você, como um ato de rendição ao Senhor, fala: Senhor, obrigada, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Oh, obrigada, Pai, obrigada, Pai, obrigada, Pai, pela tua unção sobre nós, pela sua unção sobre nós, a tua unção que coloca coisas em ordem que a gente não pode colocar, que desfaz o jugo, o peso. Oh, obrigada, Senhor. Perceber o consolo do Espírito sobre nós, a paz de Deus sobre nós. Eu vou dizer para você, eu gosto do barulho, eu gosto do mover do Espírito como o som de um boi selvagem, mas eu digo para você, você pode perceber essa unção de paz e consolo nesse lugar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Eu sou Deus acima dos governos. Eu sou Deus acima das nações. Eu sou Deus acima dos diagnósticos. Eu sou Deus, diz o Senhor. Como aquela criança que está agitada e o pai, a mãe pega no colo, faz é isso que o Senhor está fazendo conosco essa noite, dizendo: ei, está tudo bem. De Deus que excede o entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente. Entra no descanso, querido. Entra no descanso. Se
Se você estava sofrendo com crises de ansiedade, insônia, depressão, pânico, levanta as suas mãos e entra no descanso. Entra no descanso. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, querido. Levante as suas mãos e se renda ao Senhor. Diga: Senhor, eu confio no Senhor. E a unção dele vai vir sobre você, te colocando em ordem, quebrando o jugo, tirando o peso, despedaçando os grilhões. O diabo não vai te prender nessa arena de perturbação, porque você decidiu confiar no Senhor. Você está livre. A tua confiança, a tua fé, querido, te faz livre essa noite. Entra no descanso. Entra no descanso. Entra no descanso. Entra no descanso. Oh, obrigada, Pai. O alívio que você precisa está aqui, querido. O alívio para o cansado. O alívio para o cansado. Eu posso ouvir pessoas que estavam vindo para cá dizendo: eu estou tão cansada, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu quero dizer para você: entra no descanso. Tenha as suas forças, querido, renovadas no Senhor. Seja fortalecido e corroborado com poder agora mesmo, em o nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. És mais